Olá pessoal, bem-vindo ao canal Crônicas de um Gamer. Dessa vez trazendo a minha história com o Dreamcast, né? Fora isso, também vou falar sobre a história dele e que às vezes está à frente demais do seu tempo pode ser uma coisa negativa. Porque imagina só, se a gente com, sei lá, celular, né, fosse pra Idade Média, a gente seria acusado de bruxos, né? Agora você imagina, um pessoal que não viu a beleza do Dreamcast, com tantas funcionalidades que só consoles atuais está tendo a coragem e a criatividade, entre muitas aspas, né, de trazer para os seus consoles. E eu vou trazer ao longo do vídeo, né, em relação a isso também. Mas de começo, vou contar minha história com o Dreamcast. E depois eu falo sobre os restantes dos tópicos durante o vídeo. Bom, a minha história com o Dreamcast, cara, foi muito engraçada. Eu tinha um Super Nintendo, né? E acabou que eu tinha ido na feira com meu pai. Aí a gente tinha combinado de trocar ou comprar outro videogame, né? Na época o console que era mais badalado, digamos assim, era o PlayStation 1, só que não tinha, né? Tinha só o Dreamcast. Pra adulto naquela época era aquele lance, né? Ah, toca CD, tem videogame. Ah, tudo a mesma coisa, sabe? Tanto que eu conheço moleques que na escola, né, na época, os pais compraram, né, o PlayStation e, tipo, achando que era Play 1 e, tudo a mesma coisa, não sei o que. E, cara, era muito diferente, né? Não, então, aí eu comprei não, né? Trocou, no caso. Trocou o Super Nintendo por o Dreamcast, aí meu pai deu mais R$100 pra ele escolher 10 jogos, né? Aí foi meio que, junto com o Super Nintendo e os cartuchos foram parte da troca, né? E o cara deu o Dreamcast, deu 10 jogos que eu escolhi e um controle. Agora você imagina, hoje sabendo disso fica muito terrível, né? Pô, o cara que vende videogame, ele não sabe que tem que dar um memory card junto, sabe? E no caso, esses jogos aí, eles precisavam do dispositivo externo, né, pra guardar o progresso. Exemplo, eu joguei 3 horas, um exemplo, né? Joguei 3 horas de um videogame, de um jogo tal. Aí, pra guardar o progresso, eu precisaria desse dispositivo para salvar, né? Porque hoje em dia você não precisa ter essa preocupação, né? Muitos jogos já salvam no computador, já tem dispositivo do próprio cartucho ou no próprio hardware, né, do console. Ele já faz esse tipo de guardar o progresso, né? Agora vocês imaginam. Eu achava que era daquele jeito. Cara, eu jogava jogos assim sempre, todas as vezes que eu desligava, tudo que eu fiz já era. E, tipo, tinha que começar de novo. Mas vocês imaginam o quanto de tempo que demorou. Eu ficava olhando pro controle, aquele negócio vazio que ficava nele. Eu ficava, cara, eu acho que vai alguma coisa aqui. Aí pensa que não, eu tava lá pra comprar outros jogos, pra ver, tipo, eu já tinha jogado tudo, nunca salvava, não progredia. Aí eu falei até com outro cara, nem foi esse o mesmo que vendeu, né? Aí eu falei, cara, eu tava jogando lá, só que toda vez eu tenho que começar do começo. Eu acho que é muito complicado conseguir zerar assim, rapidão de uma vez. Aí o cara, como assim? Você tá tentando zerar em uma vez só? Aí eu falei, e não é pra ser assim? Aí ele falou, não, mano, você precisa disso aqui. Aí ele me mostrou o que eu vou colocar aí no vídeo, né? O V1000. Cara, quando eu vi aquilo, eu falei, caraca, faz muito sentido. E tipo, ele ia dentro do controle. Ele ia plugado. E tipo, imagina só, pra uma criança vendo aquela coisa mais maneira que existe. Aí vocês pensam, cara, agora todos os jogos que eu joguei pra caramba, eu vou poder apreciar de verdade eles. Cara, eu jogava muito Skies of Arcadia. Eu até vou colocar um gameplay ali de fundo. Sinceramente, o jogo eu acho que ele é o meu favorito junto com o Shenmue. Os dois eu joguei muito, mas eu acho que o que eu joguei mais ainda foi o Phantasy Star Online. Eu vou deixar alguns gameplays de cada um rodando no fundo, né, pra vocês conseguirem entender o quão à frente esses jogos estavam, cara. Eles eram muito, muito legais. O Shenmue mesmo, nossa, fenomenal, os gráficos, a história. Cara, eu ficava com aquele dicionário de traduzir de português para inglês. Eu ficava com aquilo ali tentando descobrir o que eles estavam falando, mano. Tanto que foi através disso que eu consegui ter Nossa, eu acho que eu aprendi mais inglês com videogame do que qualquer coisa de escola e tal. Porque, cara, era envolvente, tipo, tinha um motivo legal pra você saber o que estava acontecendo. Cara, era muito legal. Aí depois que eu consegui o V1000 e consegui salvar as coisas, foi
Nossa, eu jogando um jogo atrás do outro e vendo que tava salvando e falava, caraca, agora sim tá funcionando. Aí depois disso eu consegui aquele negocinho que você coloca atrás pra tremer o controle, aí que ficou legal pra caramba. Jogo de luta, de rally, que vibrava o controle, caraca, tipo, dava uma imersão. Pensa, pra uma criança, a imaginação é infinita. Eu jogando sem sentir nada, eu já achava que tava dentro, agora você imagina, tipo, uma interação assim, cara, era muito legal mesmo. E uma outra coisa que não sei se vocês sabiam, o controle do Dreamcast ele tinha uma sensibilidade. Exemplo, se eu colocar tudo pra frente no analógico, ele vai o máximo. Mas se eu colocar menos, ele não vai o máximo. E da mesma forma, os gatilhos. Tem 2 gatilhos, do lado esquerdo e direito, né? Então, conforme eu apertava, a pressão ia determinando a quantidade de força que ia ter de interação. Por exemplo, o V-Rally, né? Ele, quando você apertava o gatilho muito forte, o carro ia acelerar no talo. Agora, se você acelerasse menos, apertando menos, né? O carro ele tinha uma progressão diferente. Cara, isso era muito cabuloso. Parecia que eu tava apertando o acelerador do carro através do controle. Cara, vocês imaginam o quanto isso é foda? É surreal. Depois disso eu joguei, acho que mais de... foi exatamente 33 jogos que eu joguei do Dreamcast. Headhunter, Phantasy Star Online, Sonic 2 Adventure, Shenmue, Grandia 2, nossa, muito bom. Também ele é muito legal. Cara, incrível que pareça, o Grandia ele parece um pouco com Ragnarok. Não sei se é impressão minha, mas me lembra. Vários de The King of Fighters, Street of Fighter, Capcom vs SNK. Nossa, todos os The King of Fighters, vários jogos de flipper. Cara, Headhunter. Era surreal. Inclusive, se você jogou Dreamcast, comenta aí quais os jogos que marcou mais. Inclusive, se você quiser baixar algum emulador para jogar Dreamcast, tem um Red Dream. Ele é muito legal, vou deixar no primeiro comentário fixado. E se você tiver um tempo ou oportunidade, por favor, cara, joga Dreamcast. Eu garanto que vai valer a pena, sério. E se você puder jogar, tipo, no console mesmo, vai ser muito mais legal. Cara, é sério, confia em mim. Bom, pessoal, agora para finalizar o vídeo, né, vou levantar alguns pontos que eu acho que foi o motivo do Dreamcast ter uma vida curta, né? Porque nem sempre estar à frente do seu tempo é uma vantagem. O console, né, que a gente tem falado no vídeo, o Sega Dreamcast, eu até pesquisei um pouco agora, ele foi lançado em 98, só que no Japão, né? Era uma época em que o PlayStation 1 e o Nintendo 64 dominavam o mercado. Esses consoles, apesar de entregar gráficos excelentes, né, para a época, ainda tinha aquele visual quadradão, sabe? Meio Super Nintendo, um pouco 3D. O Dreamcast, ele trouxe uma série de inovações que tornaram um verdadeiro precursor da tecnologia dos consoles. Isso antes da virada do milênio. Isso antes de 2000. E eu até listei algumas funcionalidades que ele introduziu, né? E que foi jogos online. O Dreamcast foi o primeiro console a oferecer a possibilidade de jogar online, que é algo indispensável para os jogadores hoje em dia. Agora você imagina 98, era algo impensável. O joystick com tela LCD, V1000, né? Que o controle do Dreamcast inclui um pequeno dispositivo com a tela LCD, chamado V1000, que é Visual Memory Unit, onde cada jogo oferecia uma interação única. Era mais do que um simples cartão de memória. Era literalmente uma extensão do jogo, que você via na tela, na sua mão. Cara, ele tinha navegador de internet. Se você utilizasse um CD correto, para meio que dar o boot, digamos assim, né? Ele foi o pioneiro a incluir navegador de internet integrado, permitindo aos usuários navegar na web diretamente pelo console. Coisa que é meio que padrão hoje em dia, cara. Ele fez isso em 98. Acessórios inovadores. Inclusive, estava tocando no vídeo aí no fundo alguns acessórios que, cara, ele suporta periféricos extras, como câmera para videochamadas e microfone, permitindo interações que se tornaram comuns só muitos anos depois. E menu de interface principal. O Dreamcast introduziu um menu
principal interativo, algo que só tornaria padrão em consoles muito mais tarde, permitindo configurações e acesso a funcionalidades sem a necessidade de inserir um jogo. Estamos falando de 98. A única tecnologia que oferecia algo semelhante era um computador personalizado, extremamente caro. É só barão, sim, gente muita grana e com a cabeça aberta para a tecnologia, que nenhum outro console conseguia fazer tudo isso ao mesmo tempo. O próximo console que reuniu tantas funcionalidades inovadoras foi o Wii U, lançado apenas em 2012. Estamos falando de mais de 14 anos de diferença. Infelizmente, o Dreamcast não teve o sucesso esperado, acabou sendo descontinuado em 2001, durando basicamente 3 anos. Essa falta de sucesso se deu principalmente porque o mercado não estava pronto para tantas inovações. Eu listei até alguns dos motivos, né? A internet lenta, inacessível, a maioria das pessoas não tinha acesso à internet de boa qualidade para jogar online, o que limitou bastante o apelo dessa funcionalidade. Lançamento do PlayStation 2. Em 99, a Sony anunciou o lendário PlayStation 2, que rapidamente capturou a atenção do mercado e eclipsou o Dreamcast com seu marketing massivo e especificações de hardware avançadas. Fora que a Sega estava numa situação financeira muito complicada, já tinha lançado 2 falhas, digamos assim, né, que perdeu para outros, que foram fracassos anteriores, né, que não foi bem recebido, na verdade. Foi o Sega 32X e o Sega Saturno, que prejudicou a confiança do público e das desenvolvedoras. Eu acho que todos esses fatores levaram à descontinuação do Dreamcast em 2001, resultando em uma vida útil muito curta para um console tão inovador. Às vezes, quando a gente fala, aquilo é à frente do seu tempo, como elogio, mas quando ele está demais à frente do seu tempo, infelizmente pode ser um obstáculo. O mercado não estava pronto, literalmente, cara. Porque hoje em dia qualquer pessoa tem internet. Naquela época não. Fora que ele tinha muitos periféricos muito legais. Que basicamente hoje em dia é obscuro, né? Mas infelizmente eu acho que, embora revolucionário, né, acabou pagando um preço por estar muito além do que as pessoas na época podiam imaginar. Porque infelizmente, às vezes nem sempre estar à frente do seu tempo é uma coisa positiva, né? Se você tiver demais, você acaba sendo taxado como louco. E é isso pelo vídeo, pessoal. Se você assistiu até aqui, deixa aquele like, se inscreve no canal e comenta sua história do Dreamcast ou qualquer outra que você acabou tendo com os consoles, né, que possa ter marcado de forma positiva. Mas enquanto isso, quando a gente lembra, o que resta é uma saudade, né? Up to 15 times more than competing systems. Does that make that much of a difference to a player? Yes, it does. It's more exciting. It's really smooth. I didn't see any errors. Sega's errors as a company, though, have been well documented. Its last home console flopped, and it's seen its market share plummet from more than 50% to about 1%. Can Dreamcast end Sega's nightmare? They have a lot banking on the Dreamcast. Again, they're a leap. It's sort of a leap in video game technology, and Sega's going to use this to make a comeback into the marketplace. The $199 Dreamcast comes with a built-in modem, making it the first set built for online gaming. 18 games will be available right away. You can fight, fish, or skateboard. There's also a much-anticipated football game, NFL Y2K. Which, to quote all the media today, is saying this is by far the best sports simulator ever brought to gaming. Sonic will have to run pretty fast to catch Nintendo and Sony, but Sega's off to a good start there, having already pre-sold 300,000 of the Dreamcast consoles. The company hopes to sell 1 million units by Christmas. Rick Lockridge, CNN, Los Angeles.